Amém, amados. Bom dia a todos mais uma vez. Graças a Deus. Amém. Irmãos, é uma alegria muito grande de poder assim, realizar um evento que parece ser tão pequeno, mas que diante do Senhor é algo grandioso. Porque foram corações que se dispuseram a estar aqui e vencer tantas coisas, tantos obstáculos, a partir do seu eu, né? A partir daquilo que era contrário à vontade e à condição de todos nós de estarmos aqui nesta manhã. Amém. Mas aí, certo dia, nós estávamos numa comunhão lá em casa, após a reunião, e aí surgiu no coração do irmão o desejo de nós passarmos um final de semana juntos e expormos assim a palavra, o louvor, a comunhão, e trazer de uma forma mais profunda e intensa este momento de estarmos reunidos em um lugar como esse, confinados, ao ponto de dormir junto, acordar junto, comer junto, errar junto, acertar junto, expor a nossa alma, porque isso devia ser o nosso viver contínuo de igreja, né? Mas a nossa vida ainda está crescendo, e por estar crescendo nós ainda não conseguimos vivê-la dentro da perfeição. Mas o Senhor tem nos ensinado todos os dias e nós temos buscado aprender. Então, queridos, faça desta manhã um momento diferente em sua vida, um momento especial, um momento onde você possa de verdade assim absorver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Amém? E aí, irmãos, as coisas foram se desenvolvendo, né? E esta vontade foi colocada diante dos irmãos. E nós podemos ver que os irmãos absorveram a ideia. Isso confirmando que não foi apenas uma ideia humana, mas foi Deus querendo nos trazer para isso. E também tivemos a iniciativa de colocar no grupo algumas sugestões para que o tema do que fosse falado aqui fosse sugerido pelos irmãos. Por incrível que pareça, para nossa surpresa, o tema que foi escolhido foram as dores e amores de uma vida de servidão a Cristo. Confesso que quando eu ouvi essa frase, eu disse: Jesus, isso não tem nada a ver. Isso é mais uma frase ou uma sugestão de algo para um poema, para uma música, para algo que não tenha nada a ver com a exposição da palavra. Mas como o Senhor, irmãos, Ele tem caminhos diferentes dos nossos. E aí, quem acabou vencendo foi justamente essa sugestão desse tema: as dores e os amores de uma vida de servidão a Cristo. E quando eu vi que esta palavra foi aquela que venceu essa sugestão, eu disse: e aí, o que é que eu vou fazer com um tema como esse? Não sei nem por onde começar. E aí eu comecei a buscar no Senhor, para que Ele me direcionasse, porque de verdade eu não tinha nem noção do que falar dentro disso. Irmãos, e foi muito tremenda a experiência que Deus nos conduziu, porque Ele nos trouxe uma palavra que nós vamos falar aqui nesta manhã, que fala profundamente com os nossos corações, com as nossas vidas, e vai nos fazer sair daqui totalmente diferente de quando chegamos. Tem uma frase que eu ouço muito no meu evangélico, e que eu não gosto dessa frase, e eu não costumo usar, mas eu vou usar esta frase nesta manhã, porque ela é pertinente e ela é muito real dentro desse contexto de que estamos aqui, que é: eu não sei o que você veio buscar aqui nesta manhã, mas uma coisa é real: Deus tem algo muito grande para entregar para você. Tem algo muito profundo para falar com você. Isso, irmãos, eu digo com toda certeza, porque no decorrer desta palavra que nós estávamos estudando e buscando e orando, Deus falou profundamente comigo. Me fez entender coisas que durante todo esse tempo de evangelho eu nunca havia entendido. E esta palavra veio e trouxe como novidade para a minha vida algo muito revelador. E que eu sei que a partir dela eu não serei mais o mesmo.
Então, ele me levou para Jeremias, no capítulo 18. E aí, todo esse capítulo fala do que vamos falar aqui nesta palavra, mas nós vamos ler apenas 2 versículos para dar base nisso. E os irmãos anotem aí, aqueles que vão ouvir posteriormente, anota também. E lê com calma, lê com dedicação, e o Senhor vai poder trazer a revelação de tudo aquilo que Ele tem para falar aqui em Jeremias 18. Vamos ler Jeremias 18, versículo 1 e versículo 2. Aqueles que quiserem acompanhar, podem abrir aí a palavra. E nós vamos ler esses 2 versículos. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Você já sabe o que vai acontecer a partir de tudo isso que esse versículo ou esse capítulo de Jeremias vai falar. O Jeremias aqui, ele vai descer na casa do oleiro e vai chegar na casa do oleiro, e quando ele chega, o oleiro ele está de frente às rodas. Queridos, nós vamos entender o que é viver as dores de uma vida de servidão a Cristo. O interessante é que quando Jeremias é levado para este lugar e ele chega naquele ambiente chamado a casa do oleiro, o lugar onde o oleiro ele está ali com o barro disponível, para que ele possa pegar aquela substância que é o barro e transformar em vasos, ele encontra o oleiro em frente às rodas, formando com as suas mãos. Queridos, preste atenção. O oleiro, ele torna o barro em vaso com as suas próprias mãos. Quantas vezes nós queremos cantar, dizer, gritar, afirmar que nós somos vasos, mas nós não permitimos que o oleiro forme este vaso com as suas mãos. Esses vasos querem ser formados com as suas próprias mãos. Por quê? Porque permitir que o oleiro pegue o barro e forme com as suas próprias mãos leva este barro que somos nós a passar por dores que nós não queremos passar. E é por isso que nós queremos ser vasos, mas não queremos passar pelo oleiro. E Jeremias encontra aqui uma situação totalmente diferente de tudo aquilo que nós entendemos e às vezes até praticamos no nosso dia a dia. De querer ser vaso, mas não querer passar pelo processo de ser moldado pela mão do oleiro. Ele encontra esse oleiro em frente às rodas, formando com as suas mãos, a partir do barro, um vaso. Queridos, nós só seremos vasos se permitir que o oleiro nos forge com as suas próprias mãos. Nos forme com as suas próprias mãos. Não é apenas porque a Bíblia diz, a palavra diz, porque nós cantamos, que nós somos vasos, que isso é real em nossas vidas. Nós vamos ver aqui como está descrito na palavra de Deus, como de fato um vaso ele é formado. E aqui esse oleiro, ele com as suas próprias mãos, ele pega a partir do barro para torná-lo um vaso. Vamos ver então aqui como que desse ponto de partida, irmãos, como é que esse barro ele vai se tornar um vaso a partir das nossas experiências com o Senhor. O que é o vaso? É aquele que contém o conteúdo chamado Cristo. Enquanto não houver
aquele conteúdo dentro do vaso, esse vaso ainda é barro. Porque quem vai dar a forma e o valor deste vaso é o conteúdo que estiver contido nele. Então, nós precisamos ver como ponto de partida se queremos viver uma vida de experiências com Deus. Porque chega, irmãos, de nomenclatura. Chega de dizer, sou crente, sou igreja, sou cristão. Chega de dizer, sou evangélico, sou gospel. Chega de dizer que somos religiosos, somos tantas coisas. E não temos uma vida de experiências com Deus. Porque é a experiência que vai trazer para nós o processo da dor de nos transformar de barro para sermos vaso. Quanto barro ainda está diante do Senhor e já se considera vaso. E o Senhor revelou para Jeremias e agora vai revelar para nós que isso não é um processo tão simples, mas é um processo doloroso. Amém? Amém. Nós vamos ver que neste momento, aqui, como ponto de partida, precisa aceitar que em vários momentos não será do jeito que a gente deseja. Sabe qual é a diferença do barro para o vaso? É que o barro, ele quer que seja feito do jeito que ele deseja. Irmãos, até no evento tão pequeno como esse aqui, quantas opiniões e quantas oposições se levantaram. Não, mas não, assim eu não queria que fosse assim. Não, assim não dá para mim. Não, desse jeito eu não posso. Ah, assim não dá. O que é isso? A expressão do barro. Porque o barro não se curva ao processo do oleiro ter que causar dor nele. O barro, ele não se permite que o oleiro coloque ele da forma que o oleiro deseja que ele seja, para poder dar a forma que o oleiro quer. O barro, ele ainda requer que as coisas sejam feitas do seu próprio jeito. E aí, nunca vai viver uma experiência profunda com Deus. Porque toda vez que o oleiro o pegar para o transformar em um vaso, ele quebra. Por quê? Porque ele não permite passar pelo processo que o oleiro requer para o tornar um vaso. E aí essa matéria-prima chamada barro, ela não se permite ser moldada, e aí todas as vezes que está na mão do oleiro, que o oleiro está dando uma forma para ele, esse barro ele é quebrado, ao invés de se tornar um vaso como o oleiro deseja. Então, não permite que viva essas experiências, porque ele quer que seja feito do jeito dele, do jeito que ele deseja. Que em vários momentos nós perdemos totalmente o controle. E as provações farão parte da nossa rotina e muitas vezes causando muitas dores em nós. Queridos, não é porque nós estamos na presença de Deus que nós não vamos passar por dores, pelo contrário. As dores vão servir para que o oleiro cause em nós o molde, a maneira, o formato que ele deseja, para que nós sejamos um vaso. Sem dor, o vaso não é formado. Sem dor, permanece apenas o barro. Está começando a entender a mensagem? Para que nós verdadeiramente sejamos vasos de Deus, nós precisamos suportar que o oleiro nos molde conforme o seu desejo e a sua vontade, a sua inspiração. Amados, o oleiro é o Senhor. E Ele tem uma inspiração para cada um de nós. Amém. Nenhum vaso aqui será feito em série.
O vaso que é a Val não é o mesmo vaso que é a Jailza, que não é o mesmo vaso que é a Alda, e assim sucessivamente, porque o oleiro, ele tem um formato para cada vaso. Porque cada vaso servirá para um tipo de conteúdo e terá uma forma própria e adequada. Mas aí, esse processo causará em você muitas dores. Muitas dores. Vamos ver então aqui, mais uma vez, se nós queremos viver esta vida de experiências com Deus, para poder suportar essas dores. Estamos vivendo, irmãos, em uma geração onde o conflito está cada vez maior. É ou não é? Muitos conflitos. Tudo gera um conflito. As ideias geram conflitos. Tudo gera conflito. E aí nós precisamos passar por esses conflitos, né? Por essa vida de conflito. E aí nós nos perdemos por conta das nossas emoções. Porque o barro, ele é ainda contido numa esfera de emoção. O homem que é apenas barro, ele vive ainda muito imerso a uma vida de emoção. E essas emoções não permitem que nós venhamos descer à casa do oleiro. E não é por acaso que a palavra diz que Jeremias precisou descer à casa do oleiro. Porque para que nós saiamos dessa condição de barro, para nos tornar vaso, é preciso que nós venhamos descer. Descer de onde, Edivaldo? Do nosso pedestal de ego, de superioridade. E que isso eu já conheço, isso eu já vi, isso eu já entendo, isso eu posso, isso eu não posso. Isso é o barro que não tem forma nenhuma. Por isso que muitas vezes as pessoas olham para nós e por mais que nós venhamos dizer que somos crentes, não conseguem ver essa forma em nós. Porque nós queremos dizer para ele que nós somos vasos, quando dizemos que somos crentes ou igreja. É ou não é? Amém. Mas quando ele olha para nós, ele vê apenas um amontoado de barro. E o barro não pode ser, irmãos, o molde do vaso. Barro é barro, vaso é vaso. Porque o barro é apenas a matéria-prima para que o oleiro possa trabalhar nele, para que ele se torne um vaso. Então não adianta dizer o que nós somos. Nós precisamos verdadeiramente ser. E esta palavra quer nos fazer sair daqui desta manhã, não dizendo que somos coisa alguma, mas que vários vasos sejam forjados aqui, através de muitas dores, ao sairmos deste lugar, entendendo que estamos na presença e na casa do oleiro, figurativamente falando. Amém? Amém. Vamos ver aqui, irmãos, o que o Senhor tem para nos falar. A grande verdade é que, se nós continuarmos a viver desta maneira e ter sempre uma vida forjada naquilo que são as nossas emoções, nós não vamos passar de ter vidas medíocres diante do Senhor. Pobres daquilo que seria a representatividade de vasos aqui nessa terra contendo Deus. E essa mediocridade, ela se dá quando nós nos conformamos em ser apenas esse amontoado de barro. E com a boca gritando e dizendo que somos vasos. Muito melhor seria que nós não disséssemos absolutamente nada. Mas que alguém olhasse para nós. Que o oleiro olhasse para nós e dissesse: esse é um vaso forjado por mim para conter o meu conteúdo, que é a minha vida e a minha palavra. E não apenas uma vida medíocre e sem resultados na presença de Deus. Porque Ele, irmãos, é muito grande. Ele quem é de volta? O Senhor. O nosso conteúdo.
Ele é, irmãos, muito imenso. Às vezes nós esquecemos da grandiosidade de Deus e queremos que Ele caiba dentro de um pouquinho de barro que somos nós. Ah, queridos, quem dera que o Senhor aguçasse em nós o desejo de que nós nos tornássemos verdadeiramente vasos. Vasos para conter esse Deus grandioso. Mas sabe o que é que nos faz sair dessa realidade? As dores. Ninguém quer suportar as dores, irmãos. Ninguém quer sair das dores. O segredo então é entrar no conflito e aprender a resolver no conflito. Mas sabe o que é que nos atrapalha? Porque nós entramos no conflito e nós queremos logo sair do conflito. Tivemos ontem um exemplo muito forte na prática do que é resolver as coisas dentro do conflito. Logo que aquele carro atolou ali, todo mundo queria tirar o carro para se livrar do problema. Mas, irmãos, no meio desse conflito, que começou por volta de 7 horas até meia-noite e tanto, muitas coisas foram resolvidas dentro de nós. A paciência, o amor, a perseverança. E cada minuto e cada dificuldade que aumentava, nós poderíamos entender que é dentro do conflito que nós precisamos aprender a vencer o conflito. Porque o conflito, irmãos, é o trabalho do oleiro ali moldando o barro para que ele se torne um vaso. Mas aí nós não queremos viver o conflito. E logo que o conflito chega, ao invés de aprendermos com ele, nós queremos fugir dele. E aí não conseguimos ser transformados. E continuamos apenas o quê? Barro. Barro. Grave isso, queridos. E vou falar nesse momento agora para todos vocês. As pessoas que prosperam de forma extraordinária debaixo das vestes do Senhor, elas estão carregadas de cicatrizes. Queridos, o problema é que nós queremos ser vasos, mas nós não queremos ter cicatrizes. Você é vaso? Amém? Amém. Cadê suas cicatrizes? Cadê suas cicatrizes? Porque quando o oleiro ele pega o barro para torná-lo um vaso, não tem como não deixar as marcas naquele barro até que o torne um vaso. Aquelas marcas são as cicatrizes que o barro precisa passar por ela para passar por esse processo de transformação. Então, se você quer ter uma grande experiência, uma vida de experiência grandiosa na presença de Deus, você precisa entender que você precisa ter cicatrizes. Aí você diz, eu sou vaso. Amém? Porque esse é o nosso desejo. Mas cadê suas cicatrizes? Quem foi que formou esse vaso? Cadê as digitais, as impressões, as marcas que o oleiro tocou em você? Para que você saísse desse amontoado de barro que não tinha forma nenhuma e se tornasse um vaso. A questão é que quando o oleiro ele nos toca, nós nos desmanchamos na mão dele para sair dali, porque nós não queremos cicatrizes em nós. Esse louvor que nós cantamos agora há pouco tem muito a ver com esta palavra, porque ele diz, vai gerando marcas que teve o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, o Cristo, nosso amado Senhor, ele se tornou um grande vaso. Mas quando olha para Jesus, ele está cheio de cicatrizes. Cicatrizes. Nós muitas vezes nós não queremos passar nem por um arranhão.
As cicatrizes é algo que fica no nosso corpo e não sai mais. As cicatrizes é a evidência de que nós passamos por um tipo de sofrimento, um tipo de dor que gerou em nós marcas, que nos fez ser transformados de barro para vaso. E isso, irmãos, é individual em cada um de nós. O que o Senhor nos pergunta nesta manhã é: cadê suas cicatrizes? Você é vaso? Quanto você sofreu para ser esse vaso? Quanto você se permitiu que o oleiro tocasse em você para que você se tornasse esse vaso? Então o Senhor, Ele está querendo nos mostrar nesta manhã que para ser vaso precisa também ter cicatrizes. Cicatrizes que vai nos mostrar que nós passamos pelo processo de barro para vaso. Todo mundo, irmãos, que vive um plano de Deus hoje, carrega consigo marcas. Todo mundo que vive o plano de Deus hoje, carrega consigo dor, humilhação, vergonha. Quantos estão dispostos a passar por isso, queridos? Querem ser vasos, mas não querem ser humilhados. Querem ser vasos, mas não querem passar por dores. Querem ser vasos, mas não querem passar pela vergonha. E aí está no ambiente de trabalho, mas não quer dizer para ninguém que ele é cristão, porque é vergonhoso dizer que é crente no lugar desse. Dizer que é igreja no lugar desse. Ou se compara como cristão. Pois é. Essa palavra, né, que a gente diz falar, não é dizer, porque dizer não quer dizer absolutamente nada. Mas falar com atitudes, com comportamento, com aquilo que denuncia que verdadeiramente ele é um vaso diante do Senhor. Todo mundo que vive um plano de Deus precisa carregar consigo essas marcas, essas cicatrizes de dores, humilhação, vergonha. E essas pessoas, quando alguém fala com ela de tudo isso que elas passaram, elas não falam com luto. Essa é a diferença do barro para o vaso. É que o barro, quando ele fala das suas dores, das suas humilhações, quando ele fala das suas vergonhas, ele fala com luto. O que é, Edivaldo, falar com luto? É falar com revolta. Alguém me humilhou. Tristeza, arrependimento, né? Eu sofri tanto por isso, né? E tá ali, tristonho, né? Como Deus falou. Irmãos, quem verdadeiramente entende o plano de Deus e se tornou vaso, ele não fala dessas coisas com luto. Eles não falam dessas coisas, né, com esse sentimento de tristeza. Pelo contrário, elas contam isso com um sorriso no rosto. Você já falou com alguém assim? Você já conheceu alguém assim? Que fala que foi humilhado, que passou por dores, que passou por vergonhas, para que Cristo fosse evidenciado em sua vida, e fala com um sorriso no rosto? A palavra diz em uma situação que remete demais a esse tipo de comportamento que o Edivaldo está citando, né? Diz que Paulo, ele estava falando a respeito do que ia fazer em Roma, e aí um profeta, acho que o profeta Ágabo, o nome dele, ele pega a cinta de Paulo e enrola suas mãos e diz que Paulo, ao chegar lá, seria preso e condenado à morte, né? E aí a Bíblia retrata, né, que a igreja no momento entrou em prantos para que Paulo não fosse para Roma, para que ele não fosse preso e assassinado. E aí a Bíblia diz que imediatamente Paulo repreende os irmãos. Epa, não fiquem tristes, fiquem felizes, porque isso é para a glória de Deus.
Isso é para que o Senhor seja exaltado. Então não ousem me desanimar. Edivaldo, dentro do que você está falando, que você colocou agora, não é possível evitar os acontecimentos Não externos, os atritos, os conflitos, as pessoas confrontando. Pelo contrário, é necessário, né, Luiz? O seu trabalho, você não vai conseguir evitar nada, que alguém lhe desaponte, lhe desonre, que lhe cause prejuízo. Verdade. Mas o que vai fazer a diferença é a atitude, Atitude. como Paulo teve a atitude, né, de como você vai agir dentro de cada situação. É como você vai reagir. É a reação, é isso mesmo. Entendeu? Aí Verdade. como que você vai agir? Como é que você vai receber? Você vai entrar no ritmo do atrito, ou seja, numa briga. Sim, Você vai evitar a briga. pois é. Você vai tomar como lição para você se edificar. Verdade. Ou você vai entristecer. Então eu creio que entra nessa questão das dores, né? Sim, Porque sim. se você não pega, não suporta alguém, por mais Verdade. difícil que seja para você, até um irmão cristão, Sim. que é o mais difícil é o irmão. É verdade. Esse Porque é o mais você difícil. cria uma perspectiva, né, e uma expectativa nele que... Entendeu? A gente fala porque a gente vive praticamente, acho que diariamente, situações, Sim, né? Que eu falo até por mim, que às vezes eu falo alguma coisa, a pessoa não compreende e às vezes me julga de uma forma que ela já tem formada em mente. Verdade. Não só eu, o André, você e todo mundo. Sim. Eu posso julgar você por o que eu já tenho formado em mente, mas você pode não estar com esse pensamento que eu estou de você. verdade. Então é a minha atitude dentro da ação Sim, que vai me gerar dores para crescimento ou para morte. verdade. Verdade. Se eu evito a dor, irmãos, como Paulo não evitou, né, como Wilson falou e o Luiz aí complementou, eu passo pelo processo de transformação, de crescimento. E é o que mais se acontece hoje, né? É o que mais se faz é evitar a dor, porque pegando o exemplo do Luiz aí, quando um irmão me confronta, seja com a atitude, seja com o posicionamento, seja com uma fala, às vezes áspera, às vezes uma brincadeira que me incomodou, quando isso me confronta e eu decido me afastar, anular, evitar esse irmão, matar a vida desse irmão para mim, como a gente ganhou há um tempo atrás, né? Eu estou evitando as dores. Eu estou evitando o processo necessário para que o amor de Jesus seja forjado em mim. Amém. E aí eu vou passando por esse processo Me me tornar um vaso, né? É, Essa linguagem figurativa, mas que nós entendemos que é verdadeiramente a forma que Deus quer para o conter, de uma maneira toda especial, uma vida que cresceu, uma vida que já cabe o conteúdo Deus dentro dele. E o interessante, irmãos, é que nós vemos pessoas que hoje, né, o Wilson e o Luiz deu um exemplo que é a maioria que não consegue suportar ou reagir no meio do conflito, mas foge dele, impedindo que as dores o alcancem e que também ele cresça. Mas existe também uma minoria que faz o contrário disso, e é o que o Senhor está nos chamando a fazer. É o que o Senhor está nos chamando a olhar. Tem pessoas que pegam essa situação e permite que seja forjado nele as cicatrizes. Quando é que isso acontece, Edivaldo? Quando eu reajo como deveria reagir. Quando eu não tenho um pré-julgamento, quando eu não tenho uma reação que evite que isso me cause dor ou cicatriz em mim, no meu coração e no meu corpo. E quando isso acontece, irmãos, nós vemos que isso também nos inspira. Quando nós vemos alguém suportando a dor e a cicatriz ser formada, e ele ainda com um sorriso no rosto, como Paulo dizia, e indo avante, porque sabia que isso faz parte daquilo que iria forjar nele o processo de transformação em vaso, isso nos inspira. Irmãos, preste atenção aqui, deixa tudo para lá. Olha, isso nos inspira por quê? Porque isso vai nos levar a caminhar para frente. Porque vemos alguém que o Senhor está usando e nós não temos a noção da dor que esse processo causou na vida desta pessoa. Irmãos, o que nós temos deixado de ver é
o tanto que o processo tem alcançado a vida de alguns irmãos também. Irmãos que passaram e passam todos os dias por um processo de dor, de transformação, para que nós saímos da condição de barro para nos tornar vasos na sua presença. E quando isso acontece, aquela pessoa está vivendo o que deveria viver. Então preste atenção, irmãos, porque esta mensagem desta manhã não é para nos ensinar o que é um vaso e o que é o barro. O que é uma pessoa, você vai sair daqui e vai dizer assim, não, agora eu sei o que é o vaso e o que é o barro. Agora eu sei que eu preciso me tornar. Não, não, não. Essa mensagem é para você sair daqui com a atitude de deixar que as dores em você formem cicatrizes, para que você saia dessa condição de barro disforme para um vaso feito, forjado pela mão do oleiro. É forte, irmãos. Porque nós vemos alguém que o Senhor está usando e não temos essa noção. Muitas vezes nós fechamos os nossos olhos e não conseguimos mais ver ninguém fazendo isso. Mas existe ainda pessoas fazendo isso. E quando isso alcança você, você é inspirado e você diz, uau, eu quero ser igual a essa pessoa. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque isso um dia me inspirou. Eu conheci pessoas e conheço ainda pessoas que todos os dias buscam a realidade de viver cicatrizes em seu corpo, dores profundas no seu coração, na sua emoção, para permitir que o Senhor o transforme em vasos aqui na terra. Mas não é aquele vaso que é usado como jargão, como chavão aí no meio do povo evangélico, não. E aí, vaso? Como é que você está, vaso? Receba a palavra, vaso. Ô terra. Isso é gíria, irmão. Isso é mundano. Isso não tem nada a ver com Cristo. Ser vaso na presença do Senhor é ter cicatrizes que as dores provocaram, para que você de fato tivesse contido em você as marcas de Cristo. A vida divina crescendo todos os dias, para que você pudesse suportar em amor todas as coisas que vêm para o transformar naquilo para o qual o Senhor o criou. E aí você deseja ser igual a essa pessoa. Aí Deus diz, tem certeza que você quer ser? Porque quando nós dizemos aqui, falamos aqui há pouco, né? Quem é vaso? Todos nós. É o nosso desejo. Não está errado. Mas aí o Senhor está dizendo para nós, tem certeza que você quer ser vaso? Então Ele te mostra como um contrato. Aquilo que está nas cláusulas, para que você possa de fato ser um vaso. E é neste momento, irmãos, que muitos desistem de ser. Fica apenas com o título. Fica apenas com o rótulo. E aí o que nós mais vemos por aí são pessoas que se dizem ser vasos, mas não passam de barro. Porque quando lê o contrato, está lá na cláusula. Você vai passar por muitas dores. Aí você diz, essa eu não quero. Você vai passar por muitas humilhações. Essa eu não quero. Você vai gerar muitas cicatrizes em você. Essa eu não quero. E como é que nós vamos ser vasos, irmãos? Se o vaso requer a maturidade, a força, a firmeza, a determinação de passar por tudo isso. Como é que nós queremos ser vasos, se às vezes até um evento tão pequeno como esse tem ainda elementos nele que nós não concordamos e por isso nós não vamos estar presentes? Isso não é nem cicatriz, é um risquinho. Mas fere aquilo que você vai de encontro, porque você não quer de fato passar por dores. Sair do conforto do seu eu. Comer aquilo que você não queria comer, dormir onde você não queria dormir. Passar por lugares
como nós passamos fisicamente aí, atoleiros, lamaçais, por onde você não queria passar. E você não quer que essas marcas, essas dores, esses sofrimentos, essas humilhações façam parte daquilo que o oleiro requer para forjar em você uma vida de vaso. Às vezes quer tirar você do conforto da sua rotina. E aí a gente vê que aquilo ali vai de encontro. E você já desiste. Estamos vivendo, irmão, esses tempos. Tempo onde as pessoas, elas estão paralisadas. E não são as pessoas do mundo, não. É um tempo onde a igreja está paralisada. Porque o processo para ser, as pessoas não querem. O processo, irmãos, para ser um vaso, as pessoas não querem hoje em dia. Porque pensa que para ser vaso é apenas estar sentado numa cadeira e dizer que somos vasos. Mas para ser vaso precisa passar por dor, sofrimento, humilhação e cicatrizes. Os irmãos estão entendendo? Sim. Amém. Amém? Amém. Então esses últimos dias, essas últimas semanas, esses últimos meses, irmãos, eu tenho ouvido pessoas, e eu tenho com essas pessoas buscado ouvir muitas histórias de suas vidas mesmo. E venho conhecendo pessoas que tentam viver o propósito com Deus. E aí quando eu comparo com a minha vida, e aí quando eu comparo com as nossas vidas, eu entendo, Senhor, como ainda somos tão barros. Porque parece que nós fizemos um esforço enorme para estar aqui, irmãos. Parece que nós fazemos um esforço enorme para estar reunidos aos sábados. Parece que nós fazemos um esforço enorme para ajustar as coisas dentro do nosso viver. Isso é tão pequeno, irmãos, diante de pessoas que doaram a sua vida para viver o processo de serem transformadas em vasos. Nós ainda não temos uma vida intensa de oração, nós ainda não temos uma vida intensa de renúncia, nós ainda não temos uma vida intensa de jejum, nós ainda não temos uma vida intensa de busca pelo Senhor. Mas queremos ser vasos. E quando eu converso e vejo, irmãos, a prática da vida dessas pessoas, eu me considero ainda tão barro. Eu entendi que eu ainda pago um preço tão pequeno diante do Senhor. E eu preciso dizer assim para Ele e você também nesta manhã: Senhor, pode moer a minha vida. Em algum momento, irmãos, para poder colher mais tarde o fruto deste trabalho, é preciso você estar diante do Senhor e dizer: Senhor, venha moer a minha vida. Oleiro, me refaz. Cantamos aqui tão felizes e alegres. Oleiro, me refaz. Me refaz. Que maravilhoso cantar isso, irmãos. Mas melhor que isso é permitir que de fato isso aconteça conosco. Aceitar o processo, né? É aceitar. E aí nós precisamos dizer isso, irmãos, porque lá na frente nós vamos colher o fruto desse trabalho, de ser forjado pelo Eterno. Esses dias, queridos, eu passei por um processo muito doloroso e humilhante. O Senhor me permitiu, né? E eu ainda não estava nem ainda estudando essa palavra. Mas já era parte do processo. Eu convivi com alguns irmãos que fizeram parte da minha vida, das nossas vidas. E há uns dias atrás eu senti saudade desses irmãos.
porque foi uma vida de convivência muito profunda. Nós vivemos muitas coisas. E aí eu mando uma mensagem para esse irmão. Queria falar com você. Queria ter um encontro com você, queria conversar com você. E já preparei esse irmão dizendo, olha, não se preocupe que não é nada religioso. Eu quero apenas conversar com você, estar com você. E essa pessoa, irmãos, era aquela que comia na minha mesa. Essa pessoa era aquela que dormia na minha casa. Essa pessoa é aquela que muitas vezes chegou na minha casa de madrugada com problemas pessoais e nós amanhecemos o dia orando e chorando para que o Senhor pudesse resolver esse problema da vida dela. E isso não foi uma situação nem duas, foram anos de convivência dentro desse padrão. Essa pessoa é aquela que nós nos alegramos muitas vezes com a sua vitória e choramos muitas vezes com algumas perdas que ela teve. Essa pessoa é aquela que nós pagamos um preço muito alto para salvar o seu casamento, a sua vida familiar. E esses dias me bateu uma saudade desse irmão, dessa família. E eu mando uma mensagem para ela, para essa pessoa, e digo, olha, eu queria conversar com você. Eu só queria conversar. Eu só queria um abraço, eu só queria um momento, eu só queria comunhão. E essa pessoa, depois de muito tempo, manda uma mensagem para mim. Eu não tenho nada para falar com você. A partir do momento que você nos deixou, eu não tenho nada para falar com você. Nada que está relacionado à sua vida me diz respeito e nada que faz parte da minha vida diz respeito a você. O que é isso? Humilhação, dor, rejeição, cicatrizes que precisam serem forjados em nós para que nós possamos entender o processo de sair da condição de barro para a condição de vaso. Eu sou um cara meio durão, né? E eu não costumo chorar. Quem já convive comigo há mais tempo viu algumas situações, como a morte do meu pai, da minha mãe, a Maria e outras pessoas próximas a mim, que eu não consigo chorar. Mas eu confesso que por dentro, irmãos, meu coração se derramou em lágrimas. E eu confesso também que vieram na minha mente, no meu coração, um desejo de dizer umas verdades. De fazer um relato de tudo que foi investido na vida dessa pessoa. E espiritualmente falando, até onde ela ascendeu e onde ela chegou, o quanto que teve das minhas dores, das minhas cicatrizes, do meu empenho para com a vida dessa pessoa. O Leviatã, né? Mas aí, queridos, eu preferi ser vaso. E para ser vaso tem que suportar a dor. Você está entendendo, amados? Quando nós falamos que somos vasos, isso é muito profundo, porque o Senhor busca em nós as cicatrizes. E sabe o que foi que eu disse para essa pessoa? Amém, meu amado. Deus abençoe você. Pois saiba de uma coisa. E se um dia você ou qualquer um da sua família precisar de mim ou da minha casa, nós estaremos totalmente abertos para acolher você, vocês, receber vocês e cuidar de vocês. Fique na paz e guarde isso como uma grande verdade, porque isso é real. E simplesmente, irmãos, guardei o meu coração. Isso formou cicatriz? Sim. Isso trouxe dores? Sim. Isso foi forte? Sim. Mas, irmãos, se não for assim, nós não conseguiremos passar da condição de barro para sermos vasos. Se tudo, como o Luiz falou, já for algo que nós levamos para o coração, liberamos o Leviatã e vamos dizer as nossas verdades,
nunca teremos experiências profundas com Deus. Então não queira, irmão, se comparar com alguém, ou desmerecer alguém, ou tentar ser até superior a essa pessoa, sem que tenha cicatrizes em você. Às vezes, no nosso meio, nós não encontramos mais pessoas a quem nós tenhamos como sendo referência em nada. E às vezes não é porque nós não temos quem viva, é porque nós não temos quem reconheça. Porque até para você reconhecer algo em alguém, você precisa ter uma cicatriz de humildade em você. Porque você precisa se diminuir daquilo que você construiu como sendo a sua estatura. Às vezes nós queremos ser Paulo. Mas como foi citado aqui, quantas cicatrizes Paulo, irmãos, ele tem na sua vida para poder ser aquele vaso que é referência para muitos de nós. Senhor Jesus. E eu vi, irmãos, que tem muito a ver com o tema dessa manhã. As dores de servir uma vida de servidão a Cristo. Eu vi que tem muito a ver com isso, irmãos. Agora preste atenção, que eu vou falar de algo muito interessante. Eu vi também que um diamante, ele nasce a partir de 3 fatores. Você sabe quais são? Um diamante, ele nasce a partir de 3 fatores. Pressão, temperatura e tempo. Nós queremos ser pedras preciosas, sim ou não? Mas para que isso aconteça, nós precisamos desses 3 fatores em nossas vidas. Pressão, temperatura ou calor, né? E o tempo. Quando a gente olha para a Bíblia e vê há quanto tempo ela já mostra tudo isso na vida de muitas pessoas. E agora ela traz também como sendo essa alusão nas nossas vidas. Ela já mostra isso, irmãos, há muito tempo. A Bíblia, ela não trabalha com coincidência. A Bíblia trabalha com Jesus? Coincidência. Tudo é Cristo. Cristocidência. É sempre Cristo controlando tudo e todas as coisas. E o interessante é que quando Cristo controla, tudo se fecha perfeitamente. Se tem algo que não está fechando em sua vida, é porque não é Cristo que está controlando. Porque a matemática de Deus é perfeita. Bom, um diamante que é feito de carbono e fica a cerca de 100 milhas para baixo da terra. Ele precisa desses 3 coisas, desses 3 fatores. Pressão, calor e tempo. Tem gente que, se ouvir uma dessas coisas, se ouvir uma dessas palavras, ela já não gosta. Quem é aqui que gosta de passar por pressão? Ninguém gosta, né? Mas todo mundo quer ser diamante. E para ser diamante precisa de pressão. Quem aqui gosta de passar por calor, por temperatura? Já tem gente até correndo aí do sol, né? E não é esse calor que a gente está falando, né? A gente está falando da temperatura que pressiona o nosso ego. Mas queremos ser diamante. Quantos aqui, irmãos, gostam de esperar? O fator tempo é algo que tira a paciência de todo mundo, de todo ser humano. É ou não é? Eu trabalhava na Casal alguns anos atrás, né? E eu largava de 4 horas. Todo dia eu esperava a Rosita até 7 horas, 7h30. Irmãos, essas 3 horas e meia
de espera era muito mais cansativo do que o meu dia de trabalho. Sabe por quê? Porque nós não sabemos lidar com o fator tempo. Nós oramos a Deus agora e queremos que Ele responda agora, imediatamente. Tem mulher que não consegue esperar nem o bolo assar no forno. Coloca o bolo e abre o forno. E bota o palito. Está demorando. Eita, ainda não está bom. Eita, que demora. Já passou 20 minutos. Esse bolo não assou. Acaba tirando o bolo fora da hora. E aí, quando vai partir esse bolo se desmancha. Quando ele vai comer esse bolo não está totalmente preparado. Irmãos, esperar é uma arte. Esperar é uma arte e não é todo mundo que gosta e que suporta passar por esse processo. Mas é necessário. E tem algo muito pior que esperar, que é a pressão. Quem trabalha nos dias de hoje sabe o que é viver sob pressão. Sim, sim. Suportar a pressão é suportar o processo que me levará para um lugar onde Deus quer. Porque Ele vai trabalhar em nós o quê? A nossa paciência. A nossa perseverança. Eu sei, irmãos, que nós também temos muita dificuldade com pressão. A gente tem dificuldade com ataques. A gente tem dificuldade de quando as pessoas nos perseguem. Tem dificuldade quando alguém fala algo contra nós. E aí, quando isso acontece, desperta em nós uma vontade de quê? De vingança. Muitas vezes a gente não quer viver o que Deus tem para nós, porque queremos viver a vontade de Deus, mas é para que nós venhamos esfregar na cara de alguém que nos humilhou o processo que nós estávamos certos. Você está entendendo isso, irmão? Daquele louvor que a nossa vitória tem sabor de mel? Aquilo ali é um engano. É uma letra que não tem nada a ver com o que Deus quer para nós. Porque é uma letra que fala de que nós estamos nos vingando e mostrando para os nossos inimigos que nós estávamos certos no processo e ele errado. E agora nós mostramos para ele que nós somos melhor que ele, porque Deus resolveu proporcionar uma vitória para as nossas vidas. E essa vitória com sabor de vingança tem sabor de mel. Tanto Jeremias como João, eles já quebram essa ideologia, né? Jeremias e João teve uma experiência igual. Eles tiveram a visão de um livro e aí eles comiam esse livro e no começo era até doce, mas depois o livro se tornava amargo, né? Aquilo que o Senhor havia dado a eles tornava-se amargo. E o Evangelho não é diferente, né? Quando a gente deslumbra o Evangelho, é o Evangelho do sabor de mel, né? Mas consumi-lo não é tão doce. Consumi-lo é bem mais amargo. Mais do que sofrer. Pois é, queridos. Então até nisso, né? Como é necessário que nós venhamos passar por esse processo de pressão, calor e tempo, para que haja essa transformação interior em nós. Até alguns milagres que nós pedimos é com a intenção de esfregar na cara de alguém. De vez em quando nós batemos de frente com quem nos pisoteou. E aí dentro de nós mora quem? Leviatã e o nosso ego. A nossa alma. E se for esse quem governa, nunca você formará em você cicatrizes. Essa é uma palavra que tem que sair daqui muito bem elaborada e clara em nossa mente. Se você sempre permitir que o Leviatã, que o ego, governe sobre a sua vida, nunca haverá cicatrizes em você que revele Cristo. Mas graças a Deus, na vida daqueles que vivem perdendo as batalhas... Ai, irmãos, a gente canta muito o que quer ser vitorioso.
Essa palavra está na nossa mente, está na nossa boca, está no nosso dia a dia. É uma busca constante, né? É uma busca De constante. mostrar que algo em você é melhor do que em outras pessoas, né? É uma competição, né? Diária. Mas, queridos, nós temos que entender que quando nós nos tornamos perdedores, vai de encontro a toda a palavra, né, irmãos, que a gente vê por aí. Nós temos que ser perdedores, irmãos, e não vencedores. Ah, sim, Jesus. Porque se a honra vir antes do processo, ela vai se virar contra você. Quando eu exijo a honra sem passar pelo processo, eu vou também exigir que alguém se curve a mim sem causar nenhuma dor. E isso nunca vai gerar um relacionamento. Vai gerar pessoas o quê? Manipuladas. Irmãos, no dia que eu quiser manipular vocês, deixem a minha vida. Por quê? Porque isso vai mostrar que eu vou querer algo de vocês e não permitir que algo de vocês também me alcance. Porque eu sou igual a vocês. Vou precisar passar pelo mesmo processo. Vou precisar passar pelas mesmas dores, pelas mesmas cicatrizes. E aí, quando eu não exijo isso de mim, eu vou passar a exigir exclusivamente de vocês. Então eu vou querer apenas honra. E todo aquele que exige honra se torna um ditador, seja em que comunidade for. E isso vai me levar e me transformar em alguém miserável. E aí, queridos, eu não vou conseguir alcançar o processo de lapidação que eu preciso para ser essa preciosidade. Nós precisamos entender, irmãos, que é o nome dele que precisa ser glorificado. Nós precisamos entender que isso é sinônimo de que todos nós precisamos de tratamento. Não adianta colocar o Edivaldo ou qualquer irmão acima de qualquer coisa num pedestal e achar que nós não precisamos também de passar por esse tratamento. São esse tratamento que vai forjar as marcas de Cristo em nós. Que Deus nos permita, irmãos, ser exatamente aquilo que Ele deseja que nós sejamos. Essa preciosidade que Ele nos fez. Mas para isso é necessário calor, pressão e tempo. Quando eu entendo que Deus vai falar, com Jeremias eu começo a desejar uma coisa: Senhor, não me solta, não me deixa, fala também comigo. Enquanto o processo não acabar. Não me tira das rodas enquanto eu não tiver a forma que o Senhor deseja que eu tenha. Só que isso vai custar para nós pressão. Queremos ser igreja, mas não queremos passar por pressão. Jeremias, ele vê ali o oleiro no meio das rodas e pega aquele barro e coloca para formar o barro, e ele deseja que a vida dele seja igual àquele barro que está sendo formado por aquele oleiro. Mas ele começa também a observar que aquele barro começa a passar por uma pressão. É maleável, né? É maleável. Só deixa moldar. Ele é molhado. Não é seco, irmão.